Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Palavra Premium. E hoje nós estaremos conversando com Sara Felipe, falando sobre micropigmentação paramédica. Prazer, Sara! Seja bem-vinda! Bom, Sara, vamos lá. Quem que é a Sara? A Sara Felipe iniciou na área da beleza mais ou menos uns 20 anos já, com 16 anos, eu já tenho 36, e eu comecei com sobrancelhas. E as sobrancelhas foi algo que foi um divisor de águas na minha vida, que através das sobrancelhas, depois de 8 anos trabalhando com design, eu conheci a micropigmentação de sobrancelhas, onde eu realizei mais de 1000 procedimentos ao longo do tempo, ao longo desses anos, e eu conheci a micropigmentação paramédica há 8 anos, me apaixonei pela técnica, quis de primeiro momento já fazer um curso, mas há 8 anos atrás era muito pouco profissional que dava o curso pra gente. E quando a gente encontrava era muito caro. Então ficou um sonho dentro do meu coração, porque eu tive uma cliente com câncer de mama, onde ela teve perca total, unilateral de uma mama, por questão de decorrência do câncer. E eu falei para ela um dia eu vou fazer sua micropigmentação na sua areola. E ficou esse sonho dentro do meu coração, até que faz 2 anos eu consegui estudar e fazer o primeiro curso, mas não me senti apta, até porque a gente envolve muito a autoestima de uma mulher após o procedimento de câncer e tudo que acontece, as intercorrências. Então é muito doloroso para uma pessoa, para uma mulher que perde a mama. E aí eu acabei estudando esses 2 anos, venho estudando todos os dias da minha vida, e hoje eu posso dizer que eu posso entregar uma areola realista, tridimensional, super com sombras, bem linda para uma pessoa que precise. E aqui em Capela do Alto a gente ainda não tem nenhum profissional além de mim que trabalhe com isso. Hoje eu mudei toda a infraestrutura do meu estúdio para poder trabalhar com micropigmentação paramédica. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre, né? Porque não abrange somente uma mama, para quem perdeu a mama por decorrência do câncer, mas sim várias outras técnicas no corpo inteiro da micropigmentação paramédica. Sara, explica para o pessoal que está nos assistindo o que é a micropigmentação paramédica e como ela pode ajudar a vida das pessoas. Então, Arine, a micropigmentação paramédica, ela, como eu disse, ela não é só para quem perdeu a mama, né? É uma reconstrução de areola, não. Tem pessoas que têm vitiligo. Quem tem vitiligo, as manchinhas, né, na pele por falta de melanina, né, que é uma doença que acaba perdendo a melanina e ficando branco. Acromia se chama, essa questão de perca de cor, né? A gente pode estar fazendo a micropigmentação paramédica também para corrigir a cor dessa pele, porque infelizmente a gente não sabe na onde que o vitiligo vai pegar. Pode pegar no rosto, nas mãos, no corpo todo. A gente consegue, através da micropigmentação paramédica, corrigir, voltar a cor. Porque tem até tratamento, mas a longo prazo volta a ficar branco, também é sistema emocional, pode ir em outras regiões. Então, a micropigmentação paramédica também corrige vitiligo, cicatrizes para quem fez uma cirurgia, rosto, peito, pescoço, qualquer lugar do corpo. A gente consegue devolver a cor através dos pigmentos. Até estria, gente. Estrias também. Aliás, estrias é o mais procurado pelas mulheres. O mais procurado é estrias. E também, gente, quem fez silicone, quem colocou prótese de silicone, infelizmente teve alguma intercorrência por causa de perca do tecido, cicatrizes muito graves, onde perdeu ali a cor da areola, não precisa somente passar por um câncer para reconstrução de areola. Também pode ser reconstruída uma areola que teve uma intercorrência com uma prótese de silicone, que acontece muito. Muita gente, quando eu comecei... Não é falado, né? Não é falado, porque quem tem geralmente procura o profissional, mas não conta
para as pessoas que têm, né? Somente ali o parceiro que sabe, né? Tem muitas mulheres que, infelizmente, por conta de cicatrizes, de estrias, até mesmo porque foi realizar um sonho, que é colocar uma prótese de silicone. É um sonho. Às vezes a pessoa junta um monte de ano, dinheiro, faz loucura para colocar a prótese e tem uma intercorrência, uma rejeição, uma necrose. E aí o que acontece? Perde ali a cor infelizmente, a cor da areola. E a gente consegue reconstruir essa cor. E aí volta a autoestima. Tem mulheres, eu vejo relatos assim de pacientes que elas não se olham mais no espelho por conta de não ter uma areola definida, né? Foi procurar um sonho, pois a prótese do peito, o seio ficou grande, mas infelizmente ficou sem areola por causa de uma intercorrência e acontece demais, demais. 50% São situações que não são faladas. não são faladas porque elas têm vergonha. Imagina os traumas. Muito. Tem Se você por trás. pudesse ver e sentir a emoção de você reconstruir algo que a pessoa perdeu através de uma micropigmentação, que é uma arte. É uma arte feita com uma máquina de tatuagem, porém com pigmentos de micropigmentação. Por isso, micropigmentação paramédica. A máquina é de tatuagem para conseguir encontrar a profundidade correta que um dermógrafo de micropigmentação não encontra. Aí a máquina de tatuagem, com a junção do pigmento de micropigmentação, faz esse processo ali. É uma arte, né, na verdade, né? Por isso que eu não me sentia apta no começo, porque é uma grande responsabilidade você devolver para mulheres que às vezes estão entrando em depressão por questão de não conseguir se olhar, não conseguir ficar nua perto do companheiro, do parceiro, e acontece muito. Por mais que não seja tão falado, acontece muito. Ontem eu fiz uma pesquisa no meu Instagram com uma fotinha de um procedimento que eu fiz na pele sintética. Falei, meninas, vocês já conhecem? Tem 1000 visualizações no meu Instagram. 90% eu não conhecia. É impressionante. É impressionante, até mesmo por isso que eu aceitei estar aqui hoje, para poder falar um pouquinho sobre, né? Sim, é necessário, porque são situações que às vezes a pessoa está passando, né? Principalmente a saúde mental dela está sendo abalada, Totalmente. só que não tem profissional que possa orientar. Sim. O psicólogo, ele vai cuidar do Do interno, emocional. né? Mas o externo, que é o que a pessoa olha todo dia, é difícil. Mas existem situações, né, com a perda, o luto que a pessoa está passando, mas você só vai tentar ressignificar, conversar, entender, mas a partir deste tratamento, aí sim. Sim, Aí volta novamente para a autoestima, a vivência dela, para depois a gente trabalhar o que foi tudo isso que ela passou. O que ela aprendeu com tudo isso, né? Porque não dá para você falar assim, ai, tá, você tá passando por todo esse sofrimento, o que você aprendeu? Não tem como, Sim. porque a dor tá ali constante, né? E me diz uma coisa, quais são as técnicas mais comuns que você utiliza? É realmente a reconstrução, é a harmonização de areolas. A harmonização é por questão da mamoplastia, que a paciente procurou ali a prótese de silicone, né? Fazer a mamoplastia para crescimento da areola, ou até mesmo para redução, porque tem a mamoplastia para aumentar e tem a para retirar, né? Para diminuir. E aí tem as cicatrizes em volta da mama, em volta da areola, que fica ali. Então a gente consegue camuflar. Então, atualmente, esse mercado amplo, que é um corpo inteiro que a gente pode estar trabalhando com a micropigmentação paramédica para a autoestima das mulheres e de homens também aumentar, né? Então, hoje é mais procurado, com certeza, harmonização de areolas, para quem fez mamoplastia de redução ou de aumento de mama, e também estrias e cicatrizes em geral. Quem são os profissionais que podem fazer esse tipo de procedimento? São os esteticistas? Ou, eu faço uma micropigmentação labial para ficar lá com a corzinha de batom nos lábios. Só esse tipo de profissional faz? Precisa ser um médico? Explica para nós. Então, é bem legal essa pergunta, porque muita gente, por causa do grau, né, de responsabilidade que temos com uma pessoa, todo mundo pensa que tem que fazer um curso superior. Na verdade, não. Né? Você sendo micropigmentadora especializada em paramédica. Claro que tem que fazer cursos especializantes de micropigmentação paramédica. Totalmente. Tudo que envolve o corpo humano.
Então, eu trabalho há quase 2 décadas, 19 anos na área da beleza, e agora há 2 anos que eu me senti capaz de estar trabalhando com micropigmentação paramédica por causa do alto risco de erro. Então, nós vemos, infelizmente, muitos pacientes que vêm com a micropigmentação na mama que não foi realizada corretamente, com mais traumas ainda, né? Porque daí a gente tem que passar por laser, por uma, infelizmente, química para remoção daquela cor, né? Porque infelizmente, tem muitos tatuadores que decidem fazer uma auréola que não é realista. Tem muitos que trabalham lindamente, mas não é a mesma coisa que fazer uma tatuagem. Até porque a micropigmentação paramédica, ela tem que ser retocada de 3 em 3 anos, porque é feito com pigmento de micropigmentação. Então, ele apaga. A pele consegue, com a regeneração celular, expulsar esse pigmento da pele. Não totalmente, mas 50%. Então, ela vai clarear e, assim, por ser tão translúcido, por ser realista ali o acabamento, os detalhes que são feitos, quanto mais realista, muito mais bonito, né? Há 5 anos atrás que começou a ter a areola realista, que antigamente era tipo um borrãozão lá, né? E aí a procura, por infelizmente, o índice de câncer de mama aumentou demais. E assim, o câncer de mama, ele não é tão fatal igual outros tipos de câncer. Ele é o que mais tem chances de cura. Então, infelizmente, se você passa por um processo de qualquer tipo de doença, de tratamento, você vai ter as marcas, né? E a marca do câncer de mama para uma mulher é terrível. Mutilação, É né? devastador. É Mutilação, uma terrível. mutilação. É que assim, aqui a gente tá falando da parte bonita, que é só a correção. Mas para chegar na correção, Passou por muitas coisas. vai mais de 1 ano pra gente poder fazer essa micro. Por quê? Porque ela vai ter que ter enxerto de pele. Ela vai ter que ter pausa de tempo para poder estar mexendo. E, infelizmente, assim, ela perde a sensibilidade. Tem muitas pessoas que perdem total a mama. Então não dói fazer Não, esse nada, não precisa nem tratamento? anestésico. Não dói. Até quando põe silicone prótese, ela perde a sensibilidade, né? Uma das coisas ruins do silicone da mamoplastia, né? É a perca da sensibilidade das areolas, da mama, né? Então, tem muitas mulheres que não querem estar fazendo sonham em aumentar a mama, mas não fazem, porque sabem que vai perder a sensibilidade. Então, o procedimento é totalmente indolor na areola. Tanto para quem teve câncer, porque perde totalmente aquele tecido, né? Então, fica um tecido totalmente diferente, não tem nenhum tipo de sensibilidade naquele local. Então, É um não dói. tecido morto, né? Não, porque ele tem. Mas Quando você faz a cirurgia, religa todas as veias, artérias e tudo mais. Então, volta a ter corrente sanguínea, tranquilamente. Mas não tem mais sensibilidade. E os que são feitos em estrias ou em. Aí a gente usa um anestésico tópico, Ah, tá. sim, que não pode ser vasoconstritor, que no caso não pode parar ali a corrente sanguínea, igual num procedimento de micropigmentação de sobrancelhas, né? Que não pode sangrar. No caso, a estria é muito interessante porque quando acontece ali a estria, é porque o tecido estourou, ele arrebentou. Se ele arrebentou, ele perde ali, ele tem uma separação onde não tem mais corrente sanguínea. Então, quando a gente faz a micropigmentação para correção de estria, automaticamente a gente volta ali com a corrente sanguínea. A gente volta a ter sangue passando pela estria. Então ela sobe. Percebam que a estria, quando acontece, ela é funda, Isso. né? A maioria, depois de uma gestação, né? Ela arrebenta tanto que ela fica funda. É como se você pegasse uma bexiga, inflasse e deixasse o ar embora. O que acontece? Fica flácido, você vê ali que ela murcha, toda enrugadinha, não é? Então, quando a gente tem a estria, é exatamente o que acontece. Ele estoura o tecido, fica fundo, como se fosse uma valetinha. Quando a gente vem com a micropigmentação paramédica, além de devolver a cor, a gente faz ter irrigação sanguínea de novo, novamente. Então, ela começa a subir de degrau. Então, quanto mais sessão você fizer, menos funda essa estria fica. É muito interessante. Super interessante. Super interessante. mesmo. É algo que a gente se apaixona todos os dias. Quais são os cuidados no pós-procedimento que os pacientes precisam ter? Como numa micropigmentação de sobrancelhas. Quando a maioria, 80% das mulheres hoje em dia tem micropigmentação de sobrancelhas. Tanto de reconstrução, quanto para fazer uma micro nova, porque não tem pelos. Não pode ter exposição solar nos primeiros 30 dias. Porque isso pode acontecer a mudança de pigmento, de pigmentação. O pigmento que eu implantei ali, o raio solar pode bater ali e a luz mudar a cor da micropigmentação.
Então, por 30 dias, você tem que ficar guardadinha, passando nos primeiros 7 dias uma pomadinha, que é um regenerador dérmico, para regenerar essa célula, para não ter perigo de inflamação, nem de bactérias, né? No caso da mama, 7 dias você vai usar um plástico filme ou um micropor para tapar ali os primeiros 7 dias. Troca todos os dias, né? Mas depois disso, é vida normal, não manche, só os primeiros 30 dias mesmo evitar de ir pra praia, até mesmo por contaminação, de ir pra piscina, exposição solar, em geral. Tá. O Parkinson, por exemplo, eu falo no caso da minha mãe. Ela teve Parkinson e fez uma micropigmentação labial e a pele expulsou tudo, 100%? quase 100%. E nessa parte da micropigmentação paramédica, quem tem essas doenças degenerativas também acontece da mesma forma. A micropigmentação de lábios, ela é aqui em cima, na derme, bem aqui em cima. Se você toma anti-inflamatórios, antibióticos, qualquer tipo de micropigmentação vai ser interferida. A Anticoagulante implantação, totalmente. Por quê? Nós precisamos que esse pigmento assente nessa pele, na derme. E se você toma algum anti-inflamatório, aquela inflamação que o corpo precisa ter não acontece, porque ele inibe essa inflamação. Então, fica superficial e expulsa. Não é para expulsar totalmente, um pouquinho tem que ficar. E assim, até mesmo para pessoas que têm lábios de leucorina, alguém já viu? Sim. A micropigmentação paramédica entra nesse assunto também, porque não é somente cor aos lábios. Eu mesmo já fiz várias e várias. Né? Desenhar, reconstruir um lábio. Semana passada eu tive uma paciente que eu ainda não postei o resultado dela, eu vou postar. O sonho dela era fazer uma micropigmentação de lábios e entrou como uma paramédica, porque ela nasceu com uma deformidade no lábio. Simplesmente não tem um pedaço da lâmina labial. Nasceu com essa deformidade. Eu reconstruí totalmente. Obviamente que por ser superficial uma micropigmentação de lábios, ela vai voltar para uma ou mais 2 sessões para poder pôr mais cor, porque o corpo vai conseguir expulsar, porque não tinha essa lâmina. A lâmina labial, ela é 80% de água. A pele já, aqui tem menos água. Então, a pele normal, a derme normal. Quando a gente pigmenta no lábio, é diferente do que pigmentar na boca, na pele do corpo, porque daí vira uma tatuagem. Não vira uma micropigmentação. Então, na onde eu peguei e fiz a cor em volta da onde não era lâmina labial, vai ficar uma cor diferente da lâmina labial. Por isso, ela vai precisar de mais sessões. Mas entra na paramédica também, porque é uma reconstrução e é uma devolução de autoestima. Era um sonho. Quando ela viu no espelho, ela chorou muito. E geralmente eu não filmo os resultados quando elas estão chorando, porque eu me emociono também, eu esqueço de filmar. E também é invasivo um pouco, né? Mas ela chorou tanto, que ela me abraçou e me agradeceu tanto, porque é algo que para mim é transformador. Eu poder ter o dom de trazer para. Lógico que muito estudo não é somente sobre dom que a gente fala aqui. O dom de querer cuidar tem que fazer parte para quem quer iniciar na micropigmentação de todas as formas. Porque a responsabilidade é altíssima você mexer no rosto de uma pessoa, né? E pessoas não são só pessoas, elas têm uma história, ela tem uma marca, ela vem com um passado ou com um presente muito triste. Então, quando ela deita ali na minha cadeira, na minha maca, tem uma história por trás daquela pessoa. Então, a empatia e o desejo de fazer essa pessoa sair de lá muito mais feliz do que ela entrou é muito grande, né? Boa. Você também trouxe fotos para mostrar Sim, para tem algumas nós, fotos. né? Vamos ver? Vamos ver. Então, como a gente estava falando sobre o câncer, né? Esse caso é uma paciente que teve, né, o câncer de mama e fez uma reconstrução de tecido também. Ela tirou o tecido da barriga, como se fosse uma abinoplastia, e colocou na mama. Isso é um processo que dura 1 ano até cicatrizar, até não ter a rejeição, ver se deu tudo certinho. Após 1 ano, de 8 meses a 1 ano, ela vem e faz a micropigmentação realista, né? Muito bonito. Aí você vê que tem uma cicatriz ali no meio e algumas estrias, porque esta pele era da barriga. Tá. As E estrias hoje que ela tinha na barriga. subiu pra mama, porque é o mesmo tecido. Hoje, Tá. graças a Deus, a medicina está muito evoluída para isso. Como o câncer de mama aumentou, também aumentou as técnicas de reparação mamárias, né? Neste caso, o tecido da barriga, como se fosse uma abinoplastia, subiu para a mama, coloca um enxertinho, vai crescendo e depois coloca a prótese de silicone. E depois da prótese de silicone é um longo caminho para chegar na micropigmentação de reconstrução de areolas.
Neste caso, você vê pontos de luz, realismo, ele é translúcido, 3D, fica muito próximo ao natural. Até mesmo aqui as bolinhas que tem em volta da mama, a gente consegue estar reconstruindo com a micropigmentação paramétrica. E tem que ser Impressionante. feito de 3 em 3 meses, por aí? 3 anos. 3 anos? 3 anos. Podendo chegar até 5 anos, depende muito da pele. Cada ser humano é de uma forma, né? Sim. Ele fica mais claro? Depende da cor da mama. Tem pessoas que têm a areola extremamente negra, né? Tipo assim, uma cor bem mais escura. Tem pessoas que têm a mama bem rosinha. Então, quando é unilateral, que foi nesse caso, só uma mama foi arrancada. Então, a gente consegue ter a outra mama de referência. Então, nós procuramos desenhar artisticamente mesmo idêntica à outra. Obviamente que ela não tem ali o biquinho saliente 3D, mas o desenho faz com que pareça isso. Quando você coloca a mão, é reto. Mas quando você vê, olhando, é ali o 3D. Mas o espelho conta, né? O É. espelho faz toda a diferença na saúde Eu tenho mental. pacientes que falavam que não passavam mais sem roupa na frente do espelho. E depois que faz, volta e olha de novo, porque elas ficam muito realizadas quando isso acontece. Porque é uma mutilação, como a Marine falou, você imagina ficar sem, né? Sim. A mulher, quando tem o câncer e perde ali um pedaço da tua mama, ou até mesmo a mama inteira, você perde um pedaço de si. Fica ali. Um pouquinho seu sai de você. E até essa autoestima voltar e tudo mais, tem todo um longo caminho, um longo trajeto, né? Que graças a Deus, com o nosso trabalho de micropigmentação, podemos regenerar a autoestima de muitas mulheres. Inclusive, até comentei com a Arine, né, Arine, que é um sonho meu de 8 anos atrás, que é um projeto que eu quero fazer com a prefeitura, vinculada com a prefeitura, para mulheres que não têm condição de estar pagando para fazer, né? Então, quando eu iniciei, eu falei, gente, eu quero fazer isso para todo mundo de graça. Só que, infelizmente, tem custos. Sim. E tem pessoas que passaram pelo câncer que têm condição financeira muito boa para estar pagando esse trabalho, né? Então, como a gente precisa trabalhar, é uma coisa que tem que ser agregado valor, porque o valor é alto dos custos dos materiais, né? Então, hoje eu tenho um projeto que está em andamento, que é o projeto Renascer. É o projeto da Sara Felipe, que é um sonho antigo de 8 anos atrás, por causa de uma amiga que teve, como eu falei no início. E eu quero trazer uma vez por mês o sonho de alguém de volta, que é a autoestima, renascer a autoestima de alguma mulher, aqui de Capela, da região. Eu quero fazer esse trabalho e está em processo. Vamos esperar. Teremos parte Legal. 2 com a implantação desse projeto. Ai, se Deus quiser. É isso aí. Se puder passar pra gente, por favor. Neste caso, já é uma necrose pós-mamoplastia. Tá. Essa paciente resolveu colocar a prótese de silicone e teve uma rejeição. Você consegue ver aqui, ó, Sim. o tecidual dela totalmente corroído. Foi uma corrosão após uma necrose. Que daí o que acontece, infelizmente, a cor dessa areola também foi retirada junto com essa necrose. O que a gente faz? Não é só para quem perdeu a mama, mas sim para quem está sem cor também, ou sem ali a estrutura redondinha. A gente consegue reconstruir. E isso se chama harmonização areolar, Tá. que é a harmonização das areolas novamente. Tem pessoas que só têm unilateral, que é só de um lado. Tem pessoas que têm as duas areolas deformadas após a implantação do silicone, né, da mamoplastia. A necrose é a perda do tecido? O tecido morre? Exatamente, ele apodrece, na verdade, né? É uma rejeição, que é muito comum. Não é muito falado, como você falou, você não conhece ninguém, mas muitas mulheres sofrem disso. Essa semana passada, eu fazendo ali design de sobrancelha com rena e comentando sobre o podcast. Ai, que legal, quero saber mais. Aí eu falei, porque você conhece alguém? Eu tenho. E ergueu ali a camiseta dentro da sala e mostrou. A mama, foram 3 só essa semana, só de eu falar sobre o assunto. Então, se a gente vai a fundo e começa a explorar este mundo que é amplo, acaba que a gente descobre muitas pessoas que estão próximas da gente, a gente nem imagina que está sofrendo com a perca de uma areola. Ninguém quer se expor, né? Jamais. Elas não querem, elas têm vergonha, né? E assim é muito julgado também, porque se você vai falar pra uma mãe, uma parente sua, eu fui lá por silicone, ai que dó, olha o que aconteceu, eu sofri um monte, através disso aqui, até chegar nisso, essa pessoa sofreu demais. Sim. Teve várias intercorrências cirúrgicas, né? Às vezes até enxertos mamários, para poder chegar na hora da micropigmentação. Então, a micropigmentação é o final de um longo tratamento doloroso para essa paciente, né? Então, neste caso, muitas mulheres se escondem porque são julgadas. Por que mexeu no que tá quieto? Vocês já ouviram falar isso? Por que vai colocar? Porque delas são julgadas, então muitas sofrem caladas. E só falam realmente para as profissionais que elas sentem confiança.
Então, eu acredito que aqui em Capela vai ter bastante pessoas só ali, pelo que eu tô iniciando nisso agora, aqui em Capela do Alto, né? Eu vim de Votorantim, né? Onde eu atuei na área por 12 anos. E agora estamos aí em Capela do Alto trazendo essa super novidade para as mulheres. Bacana. Pode virar, por favor. Agora a gente vai falar sobre. Aqui é um peito de um masculino, né? Que vocês podem notar que teve algum acidente, que neste caso teve queloide. Notem que é alto a cicatriz desse paciente. Então, ele se incomodava muito, não ficava sem camiseta. E aí, o que acontece? Com a micropigmentação paramédica, não é só sobre areolas, mas sim sobre o corpo em geral. Queimaduras também? Também se a pele tiver um tecido que dê para trabalhar, tá? Se perdeu ali a cor, né? A gente consegue repor a cor. Neste caso, esse paciente, olha que evolução, né? Mais ou menos umas 3 sessões aí para chegar nesse resultado. As sessões são de 30 a 45 dias. Depende muito de como foi essa cicatrização desse paciente. Se a pele é boa para cicatrizar, se ele não precisou tomar anti-inflamatório, nem antibiótico nesse longo de 30 dias aí, nesse período. Se não, a gente consegue fazer tranquilamente várias sessões. Em 3 meses ele tá com esse resultado bem bonito. Bem legal. Pode virar, por favor? Aqui é uma coisa super legal, que é a evolução. Tem 2 anos somente que existe essa técnica, que é a técnica de prótese feito na pele sintética. Adesivos. Sim, adesivos. A gente pinta, né? Nós, micropigmentadores, pintamos, né? Como se fosse na mama ali direto. Até as rugas. Totalmente. A pele, né, sintética, ela se amelha muito da pele real, né? Aí a gente faz ali o desenho, fica muito lindo. Essa paciente pode estar recebendo isso no mundo todo, no Brasil inteiro. A gente entrega e ela só coloca com uma cola própria para a pele, né? Coloca, dura 5 dias, cai, coloca de novo e assim vai. Dá para molhar, dá para lavar tranquilamente. É uma evolução, né? E graças a Deus que tem essas pessoas inteligentíssimas que criam uma arte dessa para a gente poder estar passando. E muitas micropigmentadoras, assim como eu, doamos isso, né? Porque sai muito mais barato. Um procedimento de micropigmentação de areola, ele varia unilateral de R$ 1.000 a R$ 2.000, né? E se for nas duas, a pessoa pode estar investindo R$ 4.000. Além de tudo que ela já gastou para pôr uma prótese, todo o sofrimento que ela já passou. Eu sou muito empática, então depende da história, eu não consigo cobrar. Daí, mas assim, nesse caso, dá para enviar para bastante mulheres que precisam, não tem condição de estar investindo mais de R$ 1.000 para fazer a micropigmentação. Tem rejeição? Esse não. Não, esse não. A cola, ela é dermatologicamente testada, né? É aprovada pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, né? E vai tranquilamente, não tem alergia. Muito Bacana, legal. né? Muito legal. Tem mais fotos? Tem mais alguma coisa. Aqui, no caso, é a abinoplastia, que ficou escura, né? Que é muito comum essa região escurecer. E é muito difícil quem não fica com uma manchinha marrom, né? Com uma cicatriz amarronzada. Neste caso, foram só 2 sessões, até no umbigo. Se vocês notaram, meio marronzinho, dá pra mexer no umbigo também. E fica quase que imperceptível. A pessoa fica muito mais feliz. Neste caso, é muito procurado. Muito, muito procurado. A camuflagem de abinoplastia, ela é muito procurada. Tem até para quem teve cesárea também, fica escura, que também dá pra. Mas a cesárea geralmente fica mais 3D, né? Ela fica com uma queloide, a maioria das cesáreas, né? Como essa é uma cirurgia reparadora estética, os cirurgião plásticos, eles prezam muito pela estética. Então, eles querem que fique bem assentada. Quando você vai fazer ali um parto, né? Uma cesárea, eles não se importam tanto com a estética da cesárea. Então, às vezes a cicatriz não fica tão legal por causa disso. Então, mas a abinoplastia é o top 2 de procura para camuflagem na paramédica, Sara, e aquelas cicatrizes que são altas? que são queloides. Às vezes as pessoas colocam pino, que fica bem grossa. Se ela ficar escura, a gente consegue corrigir isso tranquilamente. A gente não consegue diminuir a altura dela, né? A questão da pele alta. Mas consegue disfarçar bastante. A cor totalmente, dá para ficar zerada. Pode virar, por favor, diretor. Aqui também é uma cicatriz, acredito que foi uma hernia, né? Um gueal. E ficou uma cicatriz, e note que ela também era um pouquinho elevada, um pouquinho de queloide, né? Aí você faz de 2 a 3 sessões, podendo chegar até 4 sessões, depende muito da pele desse paciente. Mas fica incrível o resultado. E parte depilatória, ele reduz o tempo da micropigmentação ficar na pele? De ficar passando a gilete,
A cera, não muda, não interfere. Sim, porque ele tá na camada mais profunda, né? Isso. Neste caso, fica na derme basal ali, próximo da papilar, então tranquilo. Não vai interferir com a depilação de cera, nem a laser, nem nada, tá? Também tem pessoas que gostam muito de se bronzear. Bronzeamento artificial também não muda nada. A diferença é que se a pessoa tá branquinha, nós vamos fazer a cor da pele bem branquinha. Sim. Vamos tampar ali com a cor da pele, porque a gente faz ali a colorometria até chegar no tom exato da paciente. Aí, se ela resolve tomar um bronze, ali não vai bronzear. Aí vai aparecer mesmo. Aí ele não vai bronzear, né? E se for fazer bronzeamento artificial e ela falar assim, meu, eu amei fazer bronzeamento artificial, vou querer pro resto da vida. A gente tem que mudar a cor da micropigmentação. Correndo um risco dessa pessoa depois não querer mais, né? Então a gente tem que fazer um termo bem bonitinho, ali uma ficha de anamnese bem certinha, pra ela depois não se arrepender. Porque fica um laranjão lá e depois a pessoa fica branquinha e fica lá o risco laranja. É questão das estrias, né? A questão das estrias é muito comum, porque as mulheres têm a estria, o tecido ele estoura e fica branco. Aí uma mulher morena são as que mais procuram, são a fototipo 3 a 4, que é o fototipo mais escuro. Porque as estrias, não existe estrias que vai ficar na morena escura, vai ficar branco. Então elas querem da cor da pele delas. E incomoda muito as mulheres morenas as estrias brancas. As estrias brancas incomodam demais. Elas são pra estria, as que mais procuram são fototipo 3 e 4, que é de morena negra. Pega em pele flácida no braço, Pega, sim. qualquer tipo de. Sim, porém, quando a estria tá muito profunda, quando o tecido ele ficou com muito fundo, muito deformidade, assim, não fica tão bonita essa aparência. Pode mudar a cor, porém não fica tão bonito. Aí nós entramos com outro protocolo, que é o protocolo de química para subir essa pele, ter uma irrigação sanguínea maior ali para ir subindo antes da micropigmentação, que também faço o tratamento, que é um tratamento químico que vai de 2 a 3 sessões para subir o degrau dessa estria. Aí quando ela chega num degrau que dá pra gente pigmentar, fica mais bonito o processo. Tá? Por favor, mais uma vez. Essa aqui, vamos pular uma vez pra gente ver como ela, olha, como ela era antes. Aqui em Capela do Alto, as pessoas trabalham muito em roça, exposição solar. Muitas mulheres e homens, isso é independente se é homem ou se é mulher, tá bom? Nesse caso é uma paciente feminina. Mas muitos homens sofrem com isso. Acromia de pele significa que não tem melanina nesse local. Isso pode acontecer como acontece com os cabelos brancos. Ao longo dos nossos anos, o nosso cabelo não fica branco? Tem algum tratamento para cabelo branco? Não. Gostaria. Somente a tintura para tapar. Então ele camufla o cabelo branco. Como a gente faz com a micropigmentação paramédica. Nós vamos misturar vários pigmentos até dar a tonalidade da pele dessa paciente e assim cobrir uma por uma dessas bolinhas brancas que são a cromia de melanina, que é falta de pigmento da pele. Envelhece demais a pele. E assim, a exposição solar aumenta e agiliza esse envelhecimento do tecido. Então faz com que vá ficando branco mais rápido, porque assim, a gente passa no rosto o protetor solar, mas na pele é dificilmente quem passe, né? Sim, o antes era bem pigmentado, as falta de pigmento, e só foi uma sessão, 40 dias cicatrizado. Isso é muito interessante, porque tem muitas mulheres jovens que têm no braço. No braço, é isso que eu ia comentar. 40 anos, eu tenho pacientes com 40 anos com o braço forrado de acromia. No rosto também, né? Dá, mas menos porque a gente usa mais protetor solar. Tá. Mas dá menos, mas dá também pra tá mexendo com isso também, pra fazer, né, a camuflagem no rosto. Mas braços e pernas são comuns. Vitiligo. Vamos passar. O diretor tem um de vitiligo, pode ir. Aqui vitiligo. Tem como dar um zoomzinho pra gente? Ó. Aqui é o antes. Note que tem esse paciente, tinha vitiligo nas mãos, né, nos dedos, na polpa. E aí, com uma sessão cicatrizada, por favor. Olha lá. Olha quanto que deu de diferença. Quanto que deu. Imagine um homem com autoestima baixa, porque onde ele vai tocar, todo mundo olha pra mão dele. Eu já vi no rosto, né, muitas vezes. É lindo o trabalho de vitiligo. De rosto, eu sou apaixonada, porque dá uma transformação muito grande, tanto em homens e mulheres, né? O vitiligo, ele é comum, ainda mais nos tempos que estamos hoje, de ansiedade, de depressão. O vitiligo, ele é associado também a problemas emocionais. Então, psicossomática, né? Totalmente, porque quanto pior está esse emocional desse paciente, mais sai manchas, mais a melanina
desaparece naquele local e vai no corpo inteiro. Fica mais sensível onde tá mais claro? O vitiligo, ele deixa uma leve sensibilidade, mas não tem tantos incômodos. Na hora da micropigmentação, daí sim a gente usa um anestésico, né, tópico ali em cima, para ele não sentir desconforto durante o procedimento. Igual tatuagem. Igual tatuagem. É igual tatuagem. É a mesma sensibilidade. Não muda tanto, assim, por não ter a melanina. Por favor, diretor, vamos para a próxima. Aqui, no caso, também é acromia, né? Aqui já tá cicatrizado. A gente vai voltar uma. No caso, não é, eu falei errado. É acromia também, porque é a disfunção de não ter melanina. Mas não é a mesma coisa que as pintinhas. Esse aqui é vitiligo também. Vitiligo nas pernas de uma paciente. E aí, o antes, né? O vitiligo, o antes. E uma sessão cicatrizada, o depois. Nossa, É impressionante, né? impressionante. É impressionante. Eu acho lindo esse trabalho. Quando está mais escuro, manchas mais escuras, tem como clarear? Sim, daí não entra na paramédica, entra na neutralização, que eu também faço de olheiras, de manchas escuras, de manchas que as pessoas nascem às vezes com uma mancha muito escura no rosto, não Isso. gosta, a gente consegue clarear com a neutralização. É o mesmo procedimento, só que nós não colocamos cor, não misturamos cor para chegar no tom da pessoa. Nós colocamos o pigmento de base laranja, porque o laranja com o marrom na estrela de Oswald fica cor de pele. O estudo que a gente faz de colorimetria. Então, o laranja faz a camuflagem instantânea das manchas marrons. Tanto que a neutralização de olheiras está em alta, muito em alta, porque não estamos falando de camuflagem, que seria o pigmento da cor da pele. Nós estamos falando de neutralização. A gente mata o mal pela raiz. Não tem risco de voltar. Gente, vamos procurar a Sara para tirar as olheiras, não Sim. precisar usar mais base. Me diz uma coisa, como que a gente pode garantir tanto a segurança quanto a higiene durante o procedimento? A biossegurança é algo que, para mim, é essencial e crucial para uma boa finalização desse procedimento, né? Se você não tiver ali no momento do procedimento uma biossegurança exata, correta, muita higiene, pode dar uma intercorrência pós-procedimento. Tá. Depois do procedimento, o que que a pessoa tem que cuidar? Você falou que tem que deixar os 7 dias passando a Sim. pomada, e é só isso? Realmente, a gente indica uma pomada, né, à base de manteiga de karité e alguns regeneradores dérmicos, que eu indico cada profissional tem ali a marca que gosta, o produto que gosta, desde que ele seja um regenerador dérmico, tá tudo tranquilo. E a higiene dessa paciente tem que ser muito boa para não ter nenhuma intercorrência pós-procedimento. Né, que a gente passa ali, eu tenho um portfólio que eu indico, tudo escrito bonitinho, desenhado, tem até rostinho ali, o que que vai acontecer, para a pessoa não fazer errado, tá? Então é tudo bem, é tranquilo, não é nada tão invasivo, né? Não tem sangue em nenhum dos procedimentos, tem sangue saindo, então é muito tranquilo, tá? Boa. Quais os principais desafios que você vê nesse novo segmento? Eu acredito que o maior desafio, na minha opinião, realmente é responsabilidade de cuidar de alguém que já passou por processos tão dolorosos quanto uma cicatriz, que atrás da cicatriz tem traumas, né? Tem acidentes, tem tantas outras coisas que, para mim, o maior desafio é devolver para essa paciente a alegria de viver, né? Que tá nas minhas mãos a responsabilidade e eu tô sendo paga para isso. Então, Medo de fazer errado, não é nem sobre o pagamento, é sobre a responsabilidade na vida de um ser que precisa renovar o destino. por isso mesmo que eu demorei 8 anos para mim estar trabalhando, exercendo isso, porque foram 8 anos de muito estudo, procurando tudo que é de moderno, que é de inovador, para mim chegar, entregar um procedimento de excelência, assim como eu costumo entregar para os meus pacientes. Tem que ser um pouco psicólogo. Totalmente. Eu acredito que não seja nem um pouco. 70% é psicóloga. Ali todo mundo que deita, eles, através de tudo, até porque a gente precisa perguntar como aconteceu. E muitas delas desabafam, choram, entregam para você ali toda aquela dor. Então, a carga sobre ali o que a gente tem que entregar aumenta depois de descobrir a história, o por trás daquilo. Quais são as tendências atuais e futuras na área da micropigmentação que você percebe? Atuais, com certeza, é a correção e a camuflagem de cicatrizes pós-cirúrgicas. São as harmonizações pós-cirúrgicas. Essa é o que está no auge, né? Tanto que eu me especializo toda semana.
todo mês, agora mesmo, mês que vem, eu tô em São Paulo de novo, para mais um congresso sobre micropigmentação paramédica. Inclusive, torçam por mim, que eu vou participar do campeonato de areolas realistas, com um prêmio bem legal. Então, a gente desenha na pele sintética, né? E aí tem várias pessoas do mundo inteiro ali naquele congresso. Quando vai ser? Vai ser, junho, dia 9 de junho, Então, em São Paulo. vai ter aniversário. parte 3. Vai falar sobre o... Não, só vai ter parte 3 se eu ganhar. Você só Vai quer pódio. ganhar. Vai ganhar sim. Então tá bom, então tá bom. Sara, tem alguma, para finalizar, né? Tem algum caso que você tenha tido maior dificuldade, que você viu um resultado que te engrandeceu, assim, de uma forma? O mês passado, com esse lábio, que eu nunca tinha pego um lábio com falta ali da mucosa mesmo, né? E eu sempre fiz correção de lábios, há 8 anos trabalho com micropigmentação de lábios, e eu nunca tinha pego um caso tão extremo de falta de mucosa. Então eu tive que fazer uma mágica ali. Até ela falou que eu fiz um milagre, até eu achei. Até na hora que eu finalizei, eu falei, gente, foi um milagre. Porque pega próximo do nariz? Sim, e assim, depois eu vou postar, eu não trouxe a foto, eu pretendo postar no meu Instagram, é que eu não tive tempo, eu trabalhei bastante, eu tenho muita foto pra postar. Mas assim, o resultado foi tão incrível que eu virei artista destaque de uma marca. Eu sou patrocinada hoje, Olha. sou patrocinada da marca Dermi Ink. Viu, gente? Você é micropigmentador, vocês precisam conhecer Dermi Ink, sou master, autoridade da marca. E eu digo pra vocês, o pigmento que eu trabalho hoje, ele tem 9 meses no mercado, porém ele é o que tá em primeiro lugar do mundo já. Em 20 países, o pigmento mais top de excelência que Como nós temos chama a hoje. marca mesmo? Dermi Ink. Dermink. Patrocínio. Já tá patrocinando! Eu já tá patrocinando. Podcast. Sim. Então, a Ana Malta, minha gestora, né? Ela é incrível, ela trouxe pra mim essa oportunidade de ser patrocinada hoje pela marca. Então, hoje, eu trabalho com o melhor pigmento do mundo, na questão de paramédica, de estética, de labial, de sobrancelha, de tudo. Então, a Dermin que trouxe pra mim a oportunidade de conhecer mais sobre o mundo da micropigmentação e de trabalhar com excelência. O pigmento da Dermin que traz para todo mundo que usa uns excelentes resultados e resultados de excelência, eu costumo dizer. Porque esse lábio que eu fiz a reconstrução, eu trabalhei vários anos com outras marcas, conheci todas as marcas que existem para ver qual seria melhor. Eu estou com um resultado cicatrizado de 30 dias impressionante. Então eu falo, associando um bom trabalho, bastante estudo e produtos de qualidade, não tem erro. Se você sonha em fazer sua micropigmentação paramédica, se algum desses casos impactou sua história, ou você conhece alguém que precisa da micropigmentação paramédica, acessa meu Instagram, que eu vou te dar o maior suporte e te explicar tudo o que você precisa saber sobre ela. Boa. Sara, nós agradecemos obrigada. hoje pela sua aula Muito obrigada. sobre a micropigmentação. Sara Felipe é a minha profissional de sobrancelhas e faz bastante coisa bacana lá no estúdio dela. A gente vai deixar o arroba dela aqui embaixo também para vocês conhecerem o trabalho dela, tá? E é isso por hoje, né, Marina? Isso. Então, siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok, @palavra.premium. E aqui nós estaremos colocando também os dados, né? O Instagram da Isso aí. Sara Felipe. Muito obrigada, Sara. Obrigada, eu fico muito agradecida pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a micropigmentação paramédica, que é algo que eu amo, e para ajudar muitas mulheres. Eu estou aqui em Capela do Alto com essas lindas, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais novidades, assuntos que estão permeando aí o âmbito da saúde mental, novas comorbidades surgindo. Não perca. Isso aí. Até mais. Até mais.